Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 4 de abril de 2023. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 15 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você vai apontar aqui, ó. Porque aí já vai aparecer na tela do seu celular uma mensagem, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Por iniciativa do presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, primeira parte da 17ª reunião ordinária é dedicada ao Abril Laranja, mês de conscientização contra os maus tratos aos animais. Na reunião ordinária, vereadores aprovam em primeira análise projeto de lei de autoria do vereador Nelson Osseri, em que restaurantes e outros estabelecimentos do gênero que oferecem exclusivamente cardápios digitais a disponibilizar acesso gratuito à internet aos clientes. Parlamentares também aprovam em análise final o projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Silva, que obriga o executivo a instalar nas praças e parques equipamentos para a prática de slackline. E vereador Marcelo da Farmácia protocola projeto de lei para garantir gratuidade no transporte de alunos de Campinas que se deslocam para estudar em cidades da região. E olha só, de acordo com pesquisa nacional da situação de violência contra crianças no ambiente doméstico, lançada agora em março de 2023 pelo Child Fund Brasil, com o apoio da Delego Foundation, mais de 90% dos casos de agressões contra crianças no Brasil ocorrem dentro de casa. Então, sobre o enfrentamento das violências contra as crianças, auxílio na identificação de atuação, tanto do Estado quanto das organizações da sociedade civil, em relação à prevenção, para nós mudarmos esta situação. Eu converso agora mais uma vez com a Águeda Barreto, ela que é coordenadora de advocacia do Child Fund Brasil. Então, Águeda, primeiramente, muito obrigado novamente por ter aceito o convite para participar aqui do nosso telejornal, do nosso Câmara Notícia, e de que maneira que você interpreta estes dados, né? Mais de 90% dos casos de agressões contra crianças aqui no país ocorrem dentro de casa. Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Nós que agradecemos mais uma vez pelo convite, né, de estarmos na TV Câmara Campinas. É um prazer para o Child Fund contribuir, né, e poder trazer um pouco do nosso conhecimento para essa causa da infância. Então, nós lançamos na semana passada, com o apoio da Delego Foundation, essa pesquisa nacional, que foi de grande significado, né, foi muito significativa para toda a sociedade brasileira, para a gente ter um recorte, né, saber a situação da violência contra crianças em ambientes domésticos. Como esse é um tipo de violência que acontece dentro de casa, como a pesquisa já fala, é um ambiente onde a gente tem muita subnotificação, ou seja, nem todos os casos, nem todos os dados estão completamente corretos, porque é um ambiente que a gente depende muitas vezes das denúncias, né, para ter, de fato, os dados. E aí, na pesquisa, a gente tem esse triste dado de que mais de 90% das violências contra crianças acontecem no ambiente doméstico, que é justamente onde as crianças deveriam se sentir mais protegidas, estarem mais protegidas, e essa pesquisa, ela traz uma série de análises, né, tanto de dados oficiais, aí, de notificações do Disque-100, do Sistema de Saúde, Assistência Social e do próprio Judiciário, e também a percepção das próprias crianças. Então, quando a gente chega nessa porcentagem de 90% acontece dentro de casa, a gente vê que isso é reflexo de uma cultura
violenta, né, que é violenta com as crianças. E aí a gente está falando de violência de todos os tipos, de todos os âmbitos, mas vez ou outra a gente fica sabendo de casos, né, muito agressivos, de violências muito extremas com crianças, e a sociedade toda se assusta. Mas quando a gente vê uma pesquisa que traz esse número, a gente vê um reflexo dessa cultura violenta com crianças que, infelizmente, nós ainda vivemos. Já já nós vamos continuar repercutindo, porque pela resposta da Águeda já deu para a gente perceber sobre tipos de violência, sobre as dificuldades que nós temos, porque é um ambiente dentro de casa, portanto fechado, então por isso que a Águeda cita a subnotificação. A gente vai tocar mais neste assunto, a gente vai abordar bastante essa pesquisa, mas Águeda, para quem está nos acompanhando, como é que é o trabalho da Child Fund Brasil, onde vocês atuam, quantas pessoas são beneficiadas? Que bom poder falar um pouco da organização, né, que tem um comprometimento muito sério há mais de 56 anos no Brasil. O Child Fund trabalha pelos direitos de crianças, adolescentes, jovens, famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social e também de exclusão e privação de seus direitos. Então, a organização beneficia atualmente mais de 100 mil pessoas, cerca de 113 mil pessoas, direta e indiretamente, através de programas sociais. Para além da nossa atuação direta com essas pessoas, especialmente crianças, adolescentes e jovens, nós trabalhamos com essa frente que se chama Advocacy, que é a defesa dos direitos, no nosso caso, né, defesa dos direitos das crianças, adolescentes e jovens. Então, nós trabalhamos pela promoção desses direitos, pela otimização de espaços de conversa e de diálogo sobre esses direitos. Nós temos campanhas, atualmente o Child Fund tem uma campanha que se chama Criança é para ser cuidada, onde nós estamos abordando principalmente as questões de violência contra crianças em ambientes domésticos e também no ambiente online. Então, essas são as duas temáticas que a gente trabalha mais diretamente com advocacy, mas para além desse trabalho de advocacy, a gente trabalha também diretamente no apoio e na assistência direta a muitas famílias em situação de vulnerabilidade social e, claro, através do apadrinhamento de crianças, que é a grande fonte de renda que nós temos hoje através de doações, principalmente de pessoas físicas, empresas também. Mas então o Child Fund faz parte dessa rede internacional, que a gente está presente em mais de 60 países, trabalhando aí pelos direitos da infância. Águeda, e qual que foi o objetivo desta pesquisa e o que fazer a partir de agora com estes dados? Porque enquanto nós estamos falando aqui de números, na verdade são crianças que estão sofrendo, né? Exato. O objetivo da nossa pesquisa foi justamente entendermos, termos uma visão 360 graus, né, de uma forma aprofundada sobre qual é essa situação da violência doméstica contra crianças. Usualmente, os maiores dados que a gente já tinha para poder fazer o nosso trabalho de incidência política, nosso trabalho, inclusive, programático também, a grande fonte de dados que a gente tinha, e a gente ainda continua como referência, é o Disque 100, que é um canal de denúncias do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, né, atualmente. Então, essa ouvidoria, ela é uma ouvidoria pública, onde qualquer pessoa pode fazer uma denúncia, inclusive anonimamente. Então, esses eram os dados mais próximos que a gente tinha, mas enquanto organização da sociedade civil que trabalha com esses direitos, né, e que a gente vê, infelizmente, muitos casos de violência, inclusive em muitos locais onde o Child Fund atua, nós sabíamos que esses dados são defasados pela própria característica do tipo de denúncia, né, que são denúncias que acontecem dentro de casa, é uma denúncia que pode ser feita de forma anônima, então existe naturalmente uma subnotificação. E aí, então, o propósito dessa pesquisa foi justamente de gerarmos mais evidências concretas, de termos dados confiáveis, por isso que nós utilizamos várias fontes de dados oficiais, para além de também ouvirmos qualitativamente, né, pessoas que estão envolvidas nessa temática da proteção infantil, para que a gente pudesse ter esse retrato da situação de uma forma mais ampla e subsidiar nosso trabalho de monitoramento e de incidência política com o setor público, porque muitas vezes o que acontece
é que existe um problema, a sociedade civil reconhece, mas a gente, até para poder, o setor público poder propor políticas públicas, até projetos de leis efetivos, é preciso ter dados concretos, é preciso ter evidência, saber como que o problema acontece, com quais características. Então, a nossa grande intenção com essa pesquisa foi justamente trazer subsídios e informações que possam embasar um trabalho de prevenção a esse tipo de violência. Então, como você disse, Gabriel, cada caso, cada notificação, a gente tem que lembrar que é uma criança que teve seus direitos violados e que isso traz marcas para o resto da vida. Então, fora todos os casos que ainda nem chegam ao conhecimento. Então, a gente sempre tem que lembrar que, para além de dados, nós estamos falando de crianças que foram abusadas, que foram violentadas. Então, a ideia dessa pesquisa é que a gente possa trazer a voz dessas crianças também. Por isso que a gente ouviu muitas crianças na nossa pesquisa, não necessariamente foram vítimas de violência, mas foram crianças onde nós, com todo um cuidado de proteção, do ambiente adequado, processo lúdico de escuta, pessoas qualificadas para esse tipo de escuta, nós tivemos a percepção delas mesmas sobre como combater e prevenir esse tipo de violência contra crianças. A pesquisa ela apontou sobre os tipos de violência, qual que é a que mais acontece? A pesquisa ela demonstra muito claramente, Gabriel, que na pandemia houve um aumento. É claro que a gente não pode trazer uma conclusão 100% de que isso aconteceu, obviamente, porque as crianças estavam mais dentro de casa, né? Então, a violência doméstica contra crianças aumentou por esse fato, que foi um fato necessário. Então, as crianças estavam mais dentro de casa. Mas houve também, desde 2019, foi isso que a pesquisa mostrou, que houve um fortalecimento do sistema de garantia de direitos das crianças e do acolhimento, do processo de escuta sobre esses casos. Então, nós também temos ambientes mais preparados, desde 2018, 2019, fala-se mais sobre esse tipo de violência, e também temos, então, um aumento de notificação, porque existem muitas campanhas reforçando sobre a importância da denúncia. Mas é um fato que a pandemia, ela trouxe esse aumento, especialmente nos dados, por exemplo, da saúde, né, na pesquisa que foi feita com pessoas da saúde, mostrou-se um aumento muito significativo da violência sexual e física, mas como a pesquisa ela traz esse retrato, né, muito amplo, a gente consegue enxergar que, por exemplo, na saúde, muitas vezes, quando a notificação chega no hospital, com um médico, com uma enfermeira que faz essa notificação, a violência psicológica, normalmente, ela realmente não vai aparecer mesmo, porque ele está se tratando do corpo físico, né? Então, as marcas que se deixam no corpo, normalmente, são de violência sexual e violência física. Então, a gente tem, na pesquisa, esse achado de que foram as violências que mais acontecem, que são as que mais acontecem e as que mais aumentaram. Por outro lado, na assistência social, a gente teve fortemente a questão da violência psicológica também, que apareceu de uma maneira muito intensa, até pela característica do serviço prestado pela assistência social. Então, de forma geral, o que a gente conclui? Né? Que a violência contra crianças, ela aumentou significativamente em todas as formas, e essas formas são muito conectadas entre si. Então, uma criança que sofre violência física, normalmente também sofreu violência psicológica. Né? A criança que sofre violência sexual, ela também foi vítima de violência física e psicológica até chegar lá. Então, existe uma série de conexões entre todas essas temáticas, né? Sem dúvida. Eu quero agradecer todo mundo que está participando através do número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776, o número está aqui embaixo da sua tela, junto com este assunto que nós estamos abordando aqui sobre a pesquisa que foi realizada. Mais de 90% dos casos de agressões contra as crianças no Brasil ocorrem dentro de casa. E quero agradecer também as participações que estão chegando através do chat do nosso YouTube. Então, Alexandra Santos, Golden Acessórios, Rosana Sintra, Lucila Cristina dos Santos, Marcelo Martins, falando que é muito interessante o assunto, a Sofia Reberri, parabéns pelo trabalho da Child Fund Brasil. Então, muito obrigado a todo mundo que está participando. Pode enviar a sua mensagem através do número do nosso WhatsApp. Se você quiser
não quiser se identificar, pode também, quiser contar algum caso, a gente está conversando aqui com uma especialista de suma importância, a sua participação, você que está nos assistindo, faz o programa aqui junto com a gente. Ô Águida, dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, lá de 2020, revelou que cerca de 50% da população com menos de 18 anos foi vítima de violência doméstica perpetrada por familiares ou pessoas próximas. Sobre isso que a gente estava conversando, essa violência em um ambiente privado, fechado, de difícil acesso, isso é um entrave, é algo que preocupa vocês? Com certeza é um entrave para políticas públicas que possam prevenir e combater esse problema desde a raiz, pela própria característica, né? A violência, ela já é um fenômeno, já é um acontecimento que tem essa característica de acontecer de uma forma escondida. As pessoas, né, os abusadores, os violentadores de crianças e também, claro, de mulheres, de idosos, normalmente não acontecem, não cometem essas violências quando outras pessoas estão vendo. Então, pelo fato de ser num ambiente doméstico, onde a família tem a sua privacidade, que deve ser resguardada, né, que existe todo um cuidado, isso traz alguns dificultadores para políticas públicas que vão tratar sobre a temática. Por isso que nós acreditamos muito, Gabriel, na questão da prevenção e principalmente da informação em questões educativas que possam quebrar esse ciclo cultural da violência. Porque muitas vezes a gente observa, e a pesquisa mostrou isso também, que a violência ela é enxergada como uma forma de educação, e isso é naturalizado. Então, essa é a questão que a gente tem que mudar, porque não tem como nenhuma organização social, o próprio governo, né, não vai estar dentro da casa das pessoas ensinando a educar seus filhos. A ideia não é essa. Mas o que pode se acontecer são políticas públicas que vão dar ferramentas para essas famílias educarem, exercerem a parentalidade de uma forma saudável e quebrando esse ciclo da violência como uma forma de educação. Porque quando a gente tem que 90% das violências acontecem dentro de casa e a gente sabe que a família normalmente é o local onde a criança é mais amada, fica uma contradição, né? Fica a pergunta no ar, mas como isso é possível? E a resposta que a gente tem para esse momento é que a violência ela é naturalizada e ela é encarada como essa forma de se educar, de trazer uma criança para a melhor versão de si mesma através da violência. Então, o Child Fund, quando nós fizemos essa pesquisa, com apoio da Fundação Lego, né, com The Legal Foundation, justamente em resposta a um programa, a um projeto social que nós temos desenvolvido em parceria, que fala sobre a parentalidade lúdica, ou seja, o exercício da parentalidade, do maternar, do paternar, através do brincar, com aprendizagem socioemocional, e trazem elementos para que uma família possa desenvolver vínculos saudáveis, positivos, porque infelizmente hoje no Brasil a gente não tem uma política pública que traga esses aspectos, que forneça esse tipo de conhecimento, de informações para as famílias, de uma forma nacional. Então, a gente tem muitos esforços de muitos órgãos comprometidos, Conselho Tutelar, Assistência Social, enfim, né, vários órgãos e vários profissionais que são envolvidos e dão o seu melhor no dia a dia, mas a gente precisa que a legislação e as políticas públicas deem um respaldo ainda maior da forma como está hoje. Uma política nacional, uma política pública nacional que possa trazer a prevenção através dessas informações de um programa de qualidade, de formação parental, por exemplo, né? Então, por isso que a gente tem enxergado a importância de falarmos sobre o tema, e o Child Fund também tem compartilhado boas práticas através desse projeto, de cursos, de informações nas nossas redes sociais, para famílias que queiram aprimorar a sua maneira de estarem com seus filhos, com vínculos, e também para instituições que desejem praticar atos, né, programas e projetos de prevenção à violência. Mais participações estão chegando. Joel Santos fala lindo trabalho, e a Sofia, exatamente sobre este assunto, ela diz: concordo, trabalhar com pais, mães, cuidadores sobre novas formas de educar e promover o desenvolvimento infantil de maneira positiva é um caminho muito potente.
Agora, ô Águida, você entende que existe um problema estrutural de subnotificação resultante de uma histórica falha nos sistemas de monitoramento, registro de diferentes formas de violência no país? Isso é algo que a gente precisa ficar atento e precisa ser melhorado? Sim, sem dúvidas a gente precisa de aprimorar a forma como esses casos são notificados, né? Hoje, por exemplo, o Child Fund fez esse trabalho da pesquisa através de uma análise conjunta de dados que são de diferentes segmentos, né? Então, a gente pegou dados da saúde, do sistema judiciário, de escolas, e a gente fez uma análise, ou seja, um cruzamento. Mas o que acontece hoje com os dados nacionais disponíveis, né? E aí eu faço um parênteses, que o Brasil não sofre de falta de dados, nós temos muitos dados, a gente pode ver, inclusive, o censo, é uma das maiores operações mundiais, né, onde a gente consegue dados de larga escala, de grande quantidade. A grande questão é que precisa se ter um aprimoramento na forma de integrar esses dados, de analisar de uma forma conjunta, para que a gente possa beneficiar essa questão da violação de direitos de crianças e adolescentes. Então, é necessário esse aprimoramento na forma de análise e de integração desses dados, porque esses dados não conversam entre si. Às vezes, uma notificação que chega num hospital sobre uma criança que foi violentada, ela não é analisada em conjunto com uma notificação que chega numa delegacia, por exemplo. Então, o trabalho que o Child Fund fez foi justamente de analisar esses dados oficiais de uma forma integrada. Então, sem dúvidas, Gabriel, é preciso que a gente tenha um aprimoramento nessa forma de, enfim, né, de notificações. O Disque 100 já é um ganho, a gente sabe, né, e a gente incentiva para que toda denúncia, todos os casos que sejam necessários, todas as pessoas que vejam qualquer tipo de violação contra crianças e adolescentes, que possam ligar para o Disque 100 ou que possam procurar um conselho tutelar ou mesmo uma delegacia mais próxima, a forma que for mais efetiva e rápida no momento, né? Então, a gente valoriza muito o que já existe, mas sempre é possível melhorar. Então, a gente precisa realmente de ter dados que vão refletir a profundidade, a complexidade desse problema e de uma forma cada vez mais integrada. Ô Águida, na minha pergunta anterior, quando eu falei dos tipos de violência, você citou a questão física, né? E eu acho que quem está nos acompanhando, quando a gente traz esse tipo de pesquisa, quando a gente fala sobre violência contra a criança, eu acho que a pessoa de casa ela já deve pensar imediatamente na questão física. Mas eu queria tratar com você aqui sobre a violência psicológica. Só no ano de 2021 foram registrados no país 186.862 casos de denúncias de violações de direitos de crianças de até 9 anos, através do Disque 100, que nós já citamos aqui, que é do governo federal. Quais são os perigos e as consequências dessa violência psicológica? A violência psicológica é qualquer atitude que possa afetar essa integridade psíquica e emocional de uma criança ou de um adolescente. Então, como exemplos, a gente tem desrespeitos, humilhações, xingamentos, né? Todas as formas de comportamento ou de atitudes que possam, de fato, causar um dano a essa integridade emocional ou psíquica de uma criança. Então, por isso, ela não é uma violência tão enxergada. Ela, inclusive, eu ouso dizer que é uma das mais naturalizadas, porque no processo educativo, muitas vezes, nós pais, né, eu me coloco nisso, porque nós que temos filhos, a gente sabe quanto que é difícil se educar uma criança e quanto é desafiador. Então, eu sempre trago esse aspecto, porque nós não estamos num lugar, enquanto organização social, que só aponta os erros, né, de parentalidade. Não, o que nós queremos é trazer insumos, ferramentas, políticas públicas para que esse processo de educar a criança seja cada vez mais saudável, qualificado e mais tranquilo de ser feito também. Então, a violência psicológica, ela acontece muitas vezes no ambiente educativo, né, com relação aos principais cuidadores, na tentativa de educar. A criança, às vezes, está fazendo uma coisa errada, e aí o adulto, que às vezes já está sobrecarregado, a mãe, inclusive, pode estar muito sobrecarregada, estressada, né, ela acaba podendo cometer algum tipo de violência psicológica. Mas é muito importante que toda a sociedade possa ser responsável também, não só
os pais, as famílias diretamente, mas a gente sempre frisa que é dever de toda a sociedade, isso inclusive está no artigo 227 da Constituição brasileira, que toda a sociedade é responsável por prevenir e salvaguardar as crianças de todos os tipos de violência. E aí, trazendo para esse âmbito da nossa conversa, quando tem uma família que está sobrecarregada, uma mãe que não tem oportunidades de trabalho devidas, enfim, essa família, ela também precisa ser amparada pelo Estado, por políticas públicas que vão dar mais oportunidades para ela ter como administrar bem a sua parentalidade, porque muitas vezes a gente também leva tudo para o âmbito familiar. É importante, a família tem a sua responsabilidade, obviamente, né, de cada vez buscar exercer uma parentalidade mais saudável, mas também subsidiada, tendo acesso a informações e a políticas públicas que estejam amparando, né, e até você falou muito da questão estrutural, né, de uma forma estrutural. Então, uma das coisas que apareceu muito na pesquisa e que o Child Fund leva muito a sério, inclusive através dos programas e projetos, é que, por exemplo, a pobreza e a vulnerabilidade social também são um tipo de violência, é uma violência estrutural, né, porque a gente ressalta que a violência não tem classe social, violência contra crianças pode acontecer em qualquer classe, mas uma vez que uma família está em situação de vulnerabilidade social, existem muito mais chances, né, abre-se muito mais portas para que uma situação de violência possa acontecer. E isso através até de exemplos práticos. Uma família que, às vezes, está em situação de pobreza ou extrema pobreza, acaba abrindo portas para uma chance de trabalho infantil, por exemplo, onde, né, a criança é colocada para trabalhar para somar a renda daquela família. Então, por isso que é um debate muito complexo, né? Um tipo de violência que acontece muitas vezes é a negligência, né? Que é quando uma pessoa, uma família tem condições de oferecer um cuidado à criança e não oferece. Esse debate também, nós precisamos de considerar a complexidade que ele tem dentro das estruturas que são mais básicas, acesso a direito básico também, que se são negadas esses acessos, né? Isso pode abrir portas para outros tipos de violência. Pegando o gancho exatamente dessa sua resposta. Falta de vagas em escolas públicas para as crianças, carência de serviços que capacitem e também conscientizem as famílias, falta de mão de obra para o funcionamento pleno dos conselhos tutelares. Tudo isso contribui para este cenário, Águida? Com toda certeza absoluta, assim, eu faço essa ressalva, né? Eu destaco isso porque a violência contra crianças é um problema tão complexo que ela perpassa por todas essas questões. A falta de acesso, por exemplo, de vagas em creches, né, para famílias que às vezes são monoparentais, ou que a mãe é responsável pelo lar, mas ela também tem que sustentar essa família. A criança pode acabar tendo que ficar sozinha se não tem uma vaga numa creche, né? E uma criança que está sozinha em casa, né? Aí já fica bem óbvio o quanto abre-se portas para outros tipos de violência. Então, enfim, esses são alguns exemplos, mas nós consideramos também que a própria dificuldade de acesso ao sistema de saúde, de educação, né, como você trouxe, tudo isso também é um tipo de violência contra crianças, né? Uma violência que muitas vezes ela é considerada, né, estrutural, mas ela também é uma violência institucional, né, que é quando o próprio Estado ou instituições cometem uma violência contra crianças. Só que isso aí né, a gente vai trazendo mais complexidade ainda para o assunto. Mas a pesquisa que o Child Fund lançou, ela aborda todos esses fatores. Então, programas, por exemplo, que deem que forneçam, né, ou que aumentem a geração de renda para as famílias, isso também contribui ou previne a violência contra crianças no ambiente doméstico. Aparentemente, parece que não há conexão, mas dentro de análises mais aprofundadas, a gente vê o quanto essas questões são conectadas. Por isso que a gente fala da proteção integral, né? A criança que está protegida da violência, ela está protegida em todos os seus direitos respeitados, todos aqueles que estão no ECA. E quando a gente fala dessa violência, dos tipos de violência mais diretos, né, que a pesquisa focou bastante dentro do ambiente doméstico, que aí a gente tem a violência física, a psicológica, a violência sexual, a negligência e a violência institucional, é justamente essa conexão que essas violências têm entre si e com a negação de outros direitos também
que retroalimentam, né? Viram um ciclo de violência. Ô Águeda, a gente falou bastante aqui sobre o enfrentamento, que é importantíssimo, né? Esse dado da pesquisa, ele é importante para a gente poder analisar de que maneira que essa violência contra as crianças estão acontecendo. A gente citou um pouco aqui sobre a prevenção. Como impedir, então, tanta violência? A gente falou aqui sobre educação, mas isso é a longo prazo? Tem o que fazer a curto prazo para a gente mudar já essa situação? Nós trabalhamos no Child Fund, sempre que a gente fala de prevenção, a gente fala de diferentes esferas, né? Então, no âmbito familiar, é claro que a gente tem que falar sobre a questão da parentalidade positiva, que é uma forma muito conectada com a disciplina positiva, onde, ao invés de punições, xingamentos, é uma metodologia, a gente pode dizer assim, uma forma de exercer a parentalidade, onde a criança aprende muito mais pelo afeto, e isso é demonstrado cientificamente, e isso vai muito mais de acordo com a fase de desenvolvimento que a criança está. Então, para as famílias, a gente sempre faz esse convite, né, e o Child Fund tem oferecido ferramentas para esse tipo de conhecimento sobre a importância da parentalidade cada vez ser mais positiva. E aí, como eu disse, a gente tem um projeto em parceria com a Fundação Lego, que traz insumos e ferramentas, tanto no Brasil quanto em outros países, para famílias que queiram acessar, né, e exercer essa aprendizagem através do brincar e da parentalidade lúdica. Em outra esfera, né, com o poder público, é muito importante que a gente tenha projetos de lei, que a gente tenha políticas públicas que vão buscar subsidiar e legislar, né, e trazer recursos e execução de prevenção contra crianças, de violência contra crianças. Então, a gente tem aí a questão das notificações, um aprimoramento de dados, né, que a gente acredita que é necessário, tanto em âmbitos municipais quanto no âmbito federal, cada vez que possa haver mais investimento nesses dados, na geração desses dados e análises desses dados, orçamento para políticas públicas, né, e efetivação daquelas que já existam. A gente tem muitas políticas, muitas leis que já existam, mas devidamente não estão implementadas. E também, é claro, como já disse, uma política nacional que vai buscar prevenir através de um plano nacional, através de diálogo interministerial, né, no âmbito federal, mas também trazendo para o âmbito mais municipal, né, que é entre secretarias, que isso possa acontecer através de planos para isso. E a sociedade civil como um todo, o Child Fund e outras organizações, e aqui eu destaco, existe uma coalizão brasileira pelo fim da violência contra crianças, que são mais de 50 organizações presentes no Brasil que defendem os direitos da criança, que trazem a importância de estarmos juntos em espaços, né, de se apoiar, de se investir também em pessoas físicas que possam fazer doações, mas também acompanhar o trabalho dessas organizações e prestigiar todos os estudos que são feitos também por essa coalizão e por outras organizações que falem sobre a temática. Então, é um enfrentamento conjunto, né? Claro, sem esquecer de dizer sobre as empresas, que têm um papel fundamental também, dentro dos seus processos, né, empresariais, de respeitar, de trazer a importância e o cuidado aí com as famílias, especialmente durante a primeira infância, apoiando mães e pais, né, nas suas práticas parentais, e também apoiando projetos de organizações, né, fazendo campanhas informativas também internamente. Então, nós temos tarefas para todos os setores, para combater um problema que é complexo e, por isso, precisa desse envolvimento geral, né, desse envolvimento de toda a sociedade. Mas é importante dizer aqui que o trabalho está sendo realizado. É complexo, pode ser a longo prazo, tem as medidas a curto prazo, mas há um enfrentamento que está sendo realizado e a questão da prevenção também, que é de suma importância. Águeda Barreto, coordenadora de Advocacy do Child Fund Brasil, muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que foram trazidas aqui, tenho certeza que de grande valia para quem está nos acompanhando. É um assunto delicado, não é um assunto fácil, mas você conseguiu trazer aqui o trabalho que é realizado, o que está sendo imposto como desafio, o que precisa ser feito. Então,
então tenho certeza que quem está nos acompanhando em casa sai muito bem informado. A Rosa Helena participando por aqui, parabéns pela iniciativa, mais que necessária. Então já faço o convite aqui, Águeda. Saiu uma nova pesquisa, tem alguma atualização? As portas da TV Câmara Campinas, aqui do Telejornal do Câmara Notícias, estão abertas para o seu retorno e fica aberto aí para suas considerações finais. Muito obrigada, Gabriel. Obrigada a todas as pessoas que estão participando também aí através do chat, do WhatsApp, né? Para nós é uma alegria quando a gente tem esse engajamento da sociedade. A gente sempre fala isso, que é um tema muito triste de se trazer quando a gente fala de violência contra crianças, mas que é muito significativo quando a gente vê que nós estamos buscando fazer a diferença, enquanto organizações, enquanto pessoas, e nós fazemos essa rede, né? O Child Fund tem buscado fazer uma rede de proteção, a gente chama de um ecossistema de proteção, onde a gente envolve todos os setores da sociedade e as famílias na mudança dessa cultura violenta e de uma forma tão complexa também, que é o enfrentamento. Então, eu agradeço mais uma vez, e vocês da TV Câmara são grandes aliados nessa luta, né? Fazem a diferença porque sempre abrem espaço, e a gente sempre fala isso. As mídias, né, os setores de comunicação, quanto mais espaço a gente tiver para falar sobre a temática, a gente já consegue trazer informações de qualidade para que aos poucos isso possa ser mudado, né? E como você disse, Gabriel, nós já caminhamos muito, a pesquisa traz isso também, então esse é o lado positivo, né, de que desde 2018 houve um crescimento muito grande, inclusive de proposições legislativas sobre a prevenção de crianças, de violência contra crianças no ambiente doméstico. Então, isso é muito importante, isso é algo para a gente celebrar, a gente sabe que temos muitos desafios, mas é muito importante também a gente reconhecer todos os esforços que já são feitos. Então, muito obrigada e estamos à disposição sempre para poder contribuir com o debate, com a participação no programa. É o nosso compromisso, nós aqui agradecemos a participação da Águeda ao vivo nesta terça-feira aqui no nosso Câmara Notícia. 12:00 mais 52 minutos, a gente segue aqui com o nosso telejornal, Hora das Notícias da Metrópole de Campinas, porque na última semana o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, o CAISME, inaugurou uma unidade de treinamento e simulação realística voltado à formação de médicos e profissionais da saúde que atuam nas áreas de obstetrícia e neonatologia utilizando tecnologias de simulação. Olha só. O novo Centro de Treinamento e Simulação Realística em Atenção à Saúde da Mulher e do Recém-Nascido em Campinas vai usar tecnologias de simulação, como equipamentos de cirurgia operados por robôs, além de modelos humanos que reproduzem o processo de parto e softwares que monitoram o desempenho dos alunos durante os procedimentos. A gente sabe que para um médico ser formado, para um enfermeiro ser formado, é preciso que ele seja exposto às situações que acontecem com os pacientes, mas isso nem sempre é homogêneo. E agora a tecnologia nova, ela permite que as pessoas sejam expostas a essas situações de maneira controlada. Então, o que a gente faz aqui é simular de uma maneira extremamente realista. Da mesma forma que um piloto de avião treina em simuladores de avião para depois ele pilotar de fato, a gente pode treinar os nossos médicos, nossos enfermeiros e outros profissionais aqui para depois eles serem expostos a pacientes de verdade, né, a seres humanos de verdade. Então isso faz com que a gente melhore muito a qualidade de assistência dentro do nosso hospital e permita também que profissionais de vários outros locais possam fazer treinamentos aqui. Este centro é um dos mais bem estruturados do país, onde o aluno tem um treinamento antes de ter um contato direto com seus pacientes. O espaço conta com 112 equipamentos, oferecendo aos estudantes a oportunidade de experimentarem diferentes situações cirúrgicas, contando com dispositivos de realidade virtual e internet de alta velocidade. Então ele tem uma aprendizagem no boneco e aí ele ganha tempo com isso, né? Tem uma habilidade muito maior para desenvolver com as mulheres. É isso, a gente vai conseguir entrar com o aparelho dentro do colo do útero, por esse aparelho aqui, e vai enxergar o útero lá por dentro. E aí, sem cortar, a gente consegue tirar, por exemplo, miomas, pólipos, né, qualquer doença que tenha dentro do colo do útero. Até fazer biópsia para fazer diagnóstico de câncer do endométrio, que é o câncer do útero,
né? E depois a paciente fazer todo o estadiamento para poder fazer uma cirurgia. Esse treinamento ele estará aberto à comunidade da Faculdade de Ciências Médicas, em particular do Departamento de Toque e Ginecologia, certo? E também se destinará às atividades de extensão, ou seja, trazer pessoas externas à universidade em acordos com órgãos públicos e privados, seriam cursos de extensão que, inclusive, ajudará a fomentar os próprios cursos deste centro. E a gente continua aqui com as notícias da Metrópole de Campinas, porque o projeto Equalieja, uma parceria da Guardinha Campinas com o SESI, que tem como objetivo auxiliar o processo de aprendizagem e formação escolar de pessoas com deficiência, está oferecendo alternativas, soluções de inclusão social através da assessoria técnica, prestação de serviço, e faz uma aula inaugural amanhã, na quarta-feira, às 9 horas da manhã, na Guardinha Campinas, que fica na Avenida das Amoreiras, número 165, no Parque Itália. No total, tem duração de até 27 meses de execução. O projeto prevê a adaptação dos materiais, metodologia e espaço físico. Então, para os estudantes com deficiência, respeitando os saberes adquiridos na experiência de vida, amanhã acontece esta aula inaugural e tem o projeto aí de mais de 20 meses. Bom, meio-dia mais 56 minutos. Hora das notícias do Legislativo, porque ontem a primeira parte da 17ª reunião ordinária foi dedicada ao Abril Laranja, que é um mês de conscientização contra os maus-tratos aos animais, iniciativa do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini. A primeira parte da 17ª reunião ordinária contou com a participação da Maria José de Matos, presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais; Flávio Lamas, presidente da Associação dos Animais; vereador Permínio Monteiro, autor da lei que instituiu no calendário oficial do município o Abril Laranja, mês de conscientização contra os maus-tratos aos animais; e o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, que assinou oficialmente um termo de cooperação para a produção do novo programa da TV Câmara Campinas, chamado Adote um Bichinho em prol dos animais. Formalmente, nós vamos fazer aqui o ato de assinatura desse termo de cooperação entre a Câmara Municipal de Campinas, o Conselho de Proteção e Defesa dos Animais, instituindo esse quadro Adote um Bichinho, né, que vai ser veiculado semanalmente na TV Câmara, durante a sua programação, para anunciar as feiras e demonstrar os animaizinhos que estão para adoção. O presidente da Associação dos Animais e a presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais celebraram esta parceria. Estima-se, senhor presidente, que hoje existam 20 mil animais abandonados em Campinas. Hoje, aqui, com esse lançamento do programa Adote um Bichinho, uma parceria entre a Câmara Municipal e o CMPDA, que será vinculado na TV Câmara, é um incentivo à adoção responsável, que todos nós, ONGs e protetores independentes, sabemos que é um dos caminhos para se minimizar o abandono. A importância dessa parceria da Câmara Municipal com o Conselho é de um protagonismo muito grande em se ter na emissora, na programação, durante o tempo todo que a TV Câmara apresenta seus programas, a gente ter várias vezes isso se repetindo. Então, nunca acontece isso, né? Eu acho que das emissoras públicas brasileiras, raríssimas, e não conheço nenhuma, que tenha algo semelhante. Então, Campinas novamente está abrindo um canal, abrindo uma maneira de se divulgar mais. O vereador Permínio Monteiro salientou o que se configura maus tratos aos animais e também comemorou o novo programa. E esse quadro aí do animal, com certeza vai ser diferenciado, vai mudar a questão da adoção na cidade de Campinas. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se beneficiar disso, às vezes até quer adotar, mas não sabe onde encontrar. Então, a TV Câmara tem esse alcance aí na cidade e vai levar esse benefício para os animais,
para o Conselho, para as protetoras independentes e todos que gostam de animais. Bom, primeiramente eu vou falar um pouco sobre o mês da prevenção dos maus-tratos contra os animais, que vamos conscientizar todos para que digam não à crueldade contra os animais. Alguns exemplos que configuram maus-tratos: abandono, agressões físicas, como espancamento, mutilação e envenenamento, manter o animal preso, com correntes ou cordas, manter os animais em locais sem ventilação ou sem entrada de luz, manter os animais trancados em locais pequenos e sem o menor cuidado com a higiene, deixar ele passar fome, não dar água, não dar alimento, tudo isso é maus-tratos. Por fim, o secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes, salientou os serviços que o município oferece à causa animal. O Abril traz essa ideia de ser um mês de mobilização nas questões da prevenção em relação a maus-tratos com os animais, intensificando as ações com a Secretaria da Educação. Nós combinamos aí um calendário de palestras, de ações para conscientização, para prevenir maus-tratos e também intensificando as ações que já estão em curso do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, quais sejam o castramóvel, quais sejam a questão do ambulatório de medicina veterinária, um ambulatório itinerante e as outras políticas públicas de proteção, microchipagem, né? E os trabalhos de educação ambiental também, que envolvem cada vez mais os assuntos da proteção e bem-estar animal. E em seguida, durante a 17ª reunião ordinária, os parlamentares aprovaram, em primeira análise, o projeto de lei de autoria do vereador Nelson Osseri, que obriga restaurantes, outros estabelecimentos do gênero que oferecem exclusivamente cardápios digitais a disponibilizar acesso gratuito à internet aos clientes. É um projeto importante e segue uma lógica, né? Se você está oferecendo, um restaurante, um bar, está oferecendo um cardápio através do QR Code, que ofereça também a internet para o cliente. Acho que isso daí é uma questão até de bom senso. Se eu estou indo no seu estabelecimento para consumir e você me oferece um cardápio através de QR Code, né, é o mínimo de um restaurante, de um bar oferecer. Isso não vai gerar nenhum custo, até porque o restaurante, o bar já tem lá a internet, já tem lá o seu Wi-Fi. Agora, caso o restaurante não queira oferecer o Wi-Fi, tudo bem, é só ele também não oferecer o cardápio através do QR Code, que ofereça apenas de papel. O parlamentar ainda ressaltou que a pandemia mudou os nossos hábitos em relação à tecnologia, mas que nem todo mundo dispõe de alguns recursos. O cardápio através de QR Code ele é muito bem-vindo, é um avanço, porém a internet também, né? Nós sabemos que existem pessoas que infelizmente não têm condições de pagar um plano bom, nós temos o problema com as operadoras, que muitas das vezes não funciona. Então, que o restaurante, o estabelecimento comercial, que ofereça, então, uma internet de qualidade, né? Para que o cidadão possa consumir. Ainda na 17ª reunião ordinária, os vereadores aprovaram, em análise final, projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Silva, que obriga o Executivo a instalar nas praças, parques, equipamentos para a prática de slackline, aquela modalidade de exercício físico que consiste em movimentos estáticos ou dinâmicos sobre uma fita flexível presa em 2 pontos fixos. É um projeto pro esporte aqui em Campinas, para ocupar as praças do município e, consequentemente, você tirar aquelas pessoas que vão fazer mau uso dos espaços públicos. Os slackline, para quem não conhece, é aquela prática esportiva que você amarra uma corda em duas extremidades e você caminha sobre ela. É uma prática muito gostosa, muito difícil, já me aventurei algumas vezes e é uma ideia que um investimento assim praticamente irrisório, que é você instalar em 2 extremidades pontos fixos em que as pessoas aí sim tragam a sua corda para poder amarrar.
O vereador Marcelo Silva ainda acrescentou que a iniciativa também tem o objetivo de ocupar os espaços públicos. Com a pandemia, né, a gente teve, enfim, por exemplo, a obesidade, a ansiedade. Então, você trazendo mais uma possibilidade do munícipe praticar um esporte, ocupar uma praça ao ar livre, eu acho que só traz benefícios para a saúde. Eu que sou um esportista, defensor do esporte, falo que o esporte ajuda em absolutamente tudo, né? Ajuda obviamente na sua saúde, no estresse, ajuda no dia a dia, ajuda na sua ansiedade, enfim, só traz benefícios. Então a gente trazendo mais uma prática esportiva para o município de Campinas. Lembrando que você pode assistir na íntegra as quase 3 horas de reunião ordinária no youtube.com/TV Câmara Campinas. Tem uma aba lá escrito ao vivo, você clica e consegue acompanhar todas as discussões e votações que aconteceram na noite de ontem. 1h mais 6 minutos, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo. E olha só, a Comissão Especial de Estudos sobre Arborização Urbana aqui da Câmara de Campinas, presidida pelo vereador Paulo Gaspar, realizou ontem a 5ª reunião do ano. Confira como foi. A Comissão Especial de Estudos sobre Arborização Urbana, que tem como presidente o vereador Paulo Gaspar, realizou mais uma reunião no ano. Entre os assuntos, destaque para os laudos técnicos da Figueira do Bosque dos Jequitibás. O foco foi os laudos que foram feitos pelos técnicos agrônomos, agrícolas, botânicos, lá na região do Bosque dos Jequitibás, em relação à queda da figueira que ocasionou a morte do Guilherme, né, no mês de dezembro. E foi constatado, depois de exaustivos estudos, feito tomografia na árvore e estudos de laudos de diferentes aspectos, que aqueles laudos apresentados pela Prefeitura estavam inconclusivos ou incompletos. E hoje ficou muito claro que a raiz daquela árvore havia suprimida já há muito tempo e ela era só uma questão de tempo para ela cair. E lógico que com as chuvas que deram, foi a precipitação que ela teve, mas a causa não foi a chuva em si e nem a saúde da árvore em si, que estava boa, mas ela não tinha sustentação, ela não tinha raízes. Metade das raízes dela já haviam suprimido há muito tempo e a administração pública, infelizmente, não deu conta do problema e da gravidade da situação, e aí que acabou ocasionando. Então, essa reunião de hoje foi para fazer o foco, né, nesse laudo da questão da figueira que caiu em dezembro. Convidados participaram da reunião e discutiram o tema. A gente espera que a Câmara consiga fazer isto, produzir resultados verdadeiros, né? Agradeço em nome do Conselho Municipal do Meio Ambiente toda essa movimentação em defesa das árvores em Campinas. Temos outras demandas. Além de Paulo Gaspar, integram a comissão os vereadores Zé Carlos, Cecílio Santos, Paulo Haddad e Paulo Búfalo. Quero destacar que estes laudos, ou contralaudos, né, são de fundamental importância, visto que da parte do Poder Público nós tivemos oportunidade, inclusive na Comissão do Meio Ambiente, a Comissão Permanente da Casa, de ter acesso a esses laudos. Agora, essa contraprova ou esse contralaudo é fundamental para que possamos, no âmbito da Comissão Especial de Estudos, ter elementos para continuar avançando. Eu acho que isso é fundamental. E, claro, dizer a todos que a nossa luta aqui na Casa, sem dúvida, tanto eu quanto o vereador Paulo Gaspar, é pela preservação ambiental, visto que as árvores não são um bicho de 7 cabeças que nos trazem problemas. Pelo contrário, acho que o que ocorreu é devido às chuvas, esses eventos, e claro, sem dúvida, o que vocês estão dizendo, que a gente corrobora, a falta ou a manutenção inadequada, esses são os problemas, e é isso que a gente quer chegar, né, para ter elucidado todas essas dúvidas, esses questionamentos, e apresentar ao poder público possibilidade de que haja de acordo para que as árvores sejam preservadas e a gente tenha uma cidade cada vez mais arborizada, com um clima agradável para a gente viver. Eu conhecia parcialmente o estudo e relatório sobre a figueira em particular, acompanhei os trabalhos, né, da equipe nesse processo da análise das novas análises ali das árvores no bosque, e
o que eu posso garantir, reafirmando aqui, é que nós garantiremos, assim, no relatório final dessa comissão, aquilo que tem sido apresentado como sugestões aqui, o material que está sendo produzido pelo grupo de trabalho que se constituiu por iniciativa do CONDEMA, dos trabalhadores, de especialistas e pesquisadores nessa área. A vereadora Guida Calisto também teceu sua opinião a respeito do assunto. E a gente precisa dar ampla publicidade para isso. Então, assim, penso que a comissão de estudos tem total condições de oficiar todos os órgãos, né? E de manter mesmo e de subir o tom nessa agenda, nessa pauta. A gente vai ter que subir o tom. Porque se não for assim, eu temo que logo vai ampliar o número de árvores que serão cortadas para favorecer determinados interesses, que a gente sabe. Interesses dessa cidade, a agenda aqui é o mercado imobiliário, é o que pode lucrar também com os cortes dessas árvores. Então, tudo está na agenda, menos a nossa vida. Então, eu acho que seria bastante importante que se tivesse uma sequência de encaminhamentos e publicizar para a cidade como um todo o que está acontecendo aqui no nosso território, no nosso município. O vereador Marcelo da Farmácia protocolou um projeto de lei que quer gratuidade e garantir isso no transporte de alunos aqui de Campinas que se deslocam para estudar em cidades da região. O vereador Marcelo da Farmácia protocolou um projeto de lei que dispõe sobre recursos financeiros para o transporte de estudantes residentes em Campinas e que estejam matriculados em cursos técnicos profissionalizantes e de nível superior, localizadas em cidades da região especificadas no documento. Esse projeto é um projeto que já tem em algumas cidades, que é itinerante de você estudar numa cidade, fazendo curso técnico, colegial, nível superior, e você não ter como pagar. Muita gente precisa de ter um ressarcimento, não é a perua escolar, é o ressarcimento. Você estuda numa cidade fora e vê um objetivo de fazer com que o seu filho, o meu filho, o filho de qualquer munícipe que consiga pagar e a condição não tenha. Então a prefeitura ajudar nisso daí. É um ressarcimento estudantil. É lei, isso aí existe no Brasil, existe em muita cidade. Trazer para Campinas para poder ajudar. Tem muita gente que estuda fora. Tem muita faculdade fora, Bragança, Americana, Arara, Limeira. Então vamos colaborar para ver o que dá para a gente fazer para ajudar nessa situação. O transporte gratuito sugerido na proposta da lei deve garantir a ida e a volta desses estudantes nas instituições de ensino, realizando o ressarcimento parcial ou total desse valor, além de estabelecer pontos em comum de embarque e desembarque. Essa reivindicação chegou ao parlamentar diretamente por meio de munícipes. Eu vim aqui por causa disso. Tem uma pessoa que foi, uma não, várias, e uma mãe foi e pediu para mim apoio, se eu podia dar o apoio, porque ela não tem condições. E o filho dela, geralmente, integral, trabalha e não tem o dinheiro para pagar. É a mãe e o pai que paga. Então, ajuda, não precisa ser todo, um ressarcimento que ajude 50%. O que vinha é lucro e ajuda. Então, a gente tem que ajudar o estudante. Se quer um país para frente, tem que ter estudo. Educação, estudo em primeiro lugar. São 17 cidades citadas no documento, como Americana, Cosmópolis, Hortolândia e Sumaré. Outro requisito para o benefício seriam boas notas. A gente fez uma pesquisa, tem Valinhos, tem cidades da região que pagam integral, tem cidades que pagam 80%. É uma ajuda muito bem-vinda para a família e para o estudante. E o estudante tem que ter nota boa, incentiva ele a estudar também. Ele tendo nota boa, ele se mantendo firme, ele tem que provar isso daí, a cidade ajuda ele. Onde ele reside, ajuda ele. E a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque o vereador Carlinhos Camelô está pedindo à Prefeitura de Campinas informações sobre a realização de estudos técnicos para a instalação de radares fixos na Avenida Rui Rodrigues, no distrito do Ouro Verde. O parlamentar também quer esclarecimentos sobre o número de multas aplicadas e se houve a devida divulgação da redução de velocidade no local.
A Avenida Rui Rodrigues está entre as vias que mais registraram acidentes de trânsito com mortes em 2021, o que motivou a inclusão de fiscalização eletrônica de velocidade. As avenidas com maior índice de acidentes foram divulgadas pela empresa que gerencia o trânsito de Campinas, a Endec, em maio do ano passado. A John Boy Dunlop também é uma delas. A velocidade máxima permitida nessas duas vias é de 50 km por hora. No requerimento, Carlinhos Camelô pede esclarecimentos quanto aos equipamentos instalados na Rui Rodrigues. O vereador quer saber se houve um estudo técnico para a instalação de radares fixos aqui nessa avenida. Isso porque o estudo precisa comprovar a necessidade de controle ou redução do limite da velocidade no local. Tivemos aí, como na John Boy Dunlop também lá atrás, várias indicações, reclamações, pessoas que receberam 2, 3 inflações. Então, lá atrás foram perdoadas, naquela época, a questão das multas, de muitas pessoas que levaram várias multas no mesmo período, no mesmo horário. Além do estudo ser obrigatório, é preciso que os radares estejam em posição visível aos motoristas. De acordo com a Resolução 396 de 2011 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, cabe à autoridade de trânsito determinar a localização, a sinalização, a instalação e a operação dos radares fixos. Ainda no documento, o parlamentar solicita cópia do estudo, se realizado, para análise e ainda questiona o executivo se houve a devida divulgação da redução de velocidade no local. Vários radares instalados e as pessoas, até o meu gabinete, me procuraram, vereador, recebo várias multas, qual que é o critério que foi colocado, teve um estudo para colocar aqueles radares, foi avisado às pessoas, tem placa sinalizando essa questão, então muitas dúvidas apareceram e através do requerimento vamos sanar várias dessas dúvidas. Carlinhos Camelô também quer saber a quantidade de multas aplicadas por excesso de velocidade nos locais da avenida onde o limite é de 50 km por hora e se há possibilidade de cancelamento dessas autuações, caso a Prefeitura não tenha informado sobre a posição dos radares de forma correta. Sabemos que os radares, tanto o radar como a sinalização, é próprio para isso, é para orientar e educar as pessoas no trânsito, mas também sabemos que às vezes tem muitos radares que as pessoas elas recebem uma multa atrás da outra e às vezes são lugares que ele está inapropriado ser colocado. Então o estudo, dentro desse estudo, vai provar para a gente que foi feito ali e que eles estão em lugar adequado. A Federação Paulista de Futebol definiu as datas das finais do Campeonato Paulista da Série A2. Amanhã, já na quarta-feira, às 6h30 da tarde, acontece o primeiro jogo entre Novo Horizontino e Ponte Preta, lá em Novo Horizonte, você já vê aí na sua tela. E o segundo jogo acontece aqui em Campinas, no sábado, dia 8, às 3 horas da tarde. Então, a Ponte decide em casa esta final, porque fez melhor campanha na primeira fase. Os ingressos para este jogo de volta, que acontece aqui em Campinas, já estão sendo vendidos no estádio Moisés Lucarelli. Começou às 9 horas da manhã, vai até às 8 horas da noite. Já circularam pelas redes sociais muitas fotos, muita fila no estádio Moisés Lucarelli. Sobre os valores, arquibancada geral, R$ 20,00 a inteira, R$ 10,00 a meia entrada. O setor VIP, R$ 40,00 a inteira, R$ 20,00 a meia entrada. A diretoria informou que um CPF por ingresso, por segurança, será necessário apresentar o documento da pessoa que não estiver presente. Quem é torcedor camisa 10, que é aquele programa de sócio-torcedor, precisa ir até o estádio, até na quinta-feira, trocar por um ingresso para você poder garantir. Então, é a Ponte aí já se programando para esta final. E amanhã a gente conta tudo sobre este primeiro jogo entre Novo Horizontino e Ponte, para saber quem fica com o caneco da Série A2 do Campeonato Paulista.
1h mais 20. Olha só, o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal realiza hoje, terça-feira, e também amanhã, na quarta-feira, o agendamento para a castração, microchipagem gratuita, viu, de cães e gatos de tutores que moram na região do Carlos Gomes e também do Gargantilha. Então, sobre o local onde está feito este agendamento, sobre os horários, outras dúvidas, eu aciono o repórter André Aranha, que também é pai de pet, viu, do Jaime, então tem as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, André. É verdade, um abraço para você, Gabriel Castro, boa tarde a todos que acompanham o Câmara Notícia. Pois é, pai de pet, pai do Jaime, o Jaime que assiste todos os dias ao Câmara Notícia, nesse momento está acompanhando a gente. Bom, Gabriel, para a gente falar então a respeito desta situação, lançamento, olha só, do Programa Municipal de Cadastramento e Castração Animal, não é? A gente vai tirar todas as dúvidas, tem que fazer o agendamento, tem que cadastrar, não é? Para depois trazer o bichinho, evidentemente, hoje e também amanhã, não é? Período da manhã e da tarde. Estou aqui com a Adriana, já o Roberto vai conversar conosco também. Tudo bom, Adriana? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Beleza. Bom, como que faz então o pessoal em casa querendo informações a respeito aí do cadastramento? Então, é um programa, né, da Prefeitura Municipal de Campinas, coordenado pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. Então, hoje e amanhã a gente está fazendo o agendamento, né? É obrigatório o agendamento, porque daí a gente explica como que é feito o jejum, o horário que será castrado os animais, né? A gente está atendendo aqui das 9 ao meio-dia e da 1 às 16 horas. A gente está aqui na praça, né, conhecida como Praça Carlos Gomes, no Jardim Carlos Gomes. O nome da praça é Santo Lunardelli, tá? Vou frisar que é aqui, né, Adriana, para não ter confusão, porque tem também uma praça... Tem a Praça Carlos lá no Cambuí, Gomes, né? Isso. Então aqui é na região do Jardim Carlos Gomes. Boa. Tá? Então o agendamento, a pessoa tem que trazer um comprovante de residência aqui da região, região Gargantilha, Jardim Monte Belo, Jardim Carlos Gomes, essa região. O CPF e tem que ser maior de idade, tá? A gente está agendando castração de gatos e cães. Gatos acima de 5 meses a 10 anos e cães também. E aí a gente pede que o animal esteja em perfeitas condições de saúde para fazer a castração, né, com tranquilidade. No dia da castração, a gente pede para trazer o animal com coleira, guia e focinheira, se for bravo, e os gatos em caixa de transporte. Tá? É feita a microchipagem desses animais gratuitamente. O animal sai medicado por 2 dias e depois ele recebe medicamento para o restante do tratamento, tá? E é totalmente gratuito. Então a gente está pedindo para o pessoal que mora aqui na região para estar vindo fazer o agendamento, que é entre hoje e amanhã, serão cerca de 800 vagas. E a gente está aí aguardando o pessoal para fazer o agendamento. Bom, você citou aí o jejum, então é importante a gente frisar que tem que vir aqui fazer o cadastramento, aí sim, não é? As pessoas vão receber as informações referentes ao jejum, porque não pode também, não é, pegar as informações, fazer o jejum direto e já trazer o bichinho. Não pode. Não é? Tem que fazer o cadastro, né? Tem que fazer o cadastro, o agendamento prévio, porque a gente tem um número de cirurgias por dia. Quantas? Então, é cerca de 200 cirurgias, entre cães e gatos. Então a gente pede para fazer o agendamento para a gente preparar o material de acordo com, com o número de animais que serão castrados no dia. Bom, então o cadastramento entre hoje e amanhã, e quando serão realizadas as cirurgias? Isso. As castrações serão realizadas de 17 a 20 de abril. Abril. Tá, então a gente faz o agendamento prévio para a pessoa se menos preparar. De um mês já... Isso, daqui 2 semanas, na verdade, né? Tá. Então, por isso que a gente faz o agendamento prévio. Aí dá tempo da pessoa se organizar, né? E a gente pede também que a pessoa não perca, depois que fizer o agendamento, não perca a data da castração, né? Aproveite que é totalmente gratuito. Bom, Adriana, fala um pouquinho sobre esse programa.
Então, é um programa, né, que foi criado em 2015, né, e a gente já vem realizando esse programa nas regiões, né. Todo ano a gente divide por ano o número de castrações que a gente tem e faz por região. Então, a gente atende toda a região de Campinas, separados por regiões, cada programa uma região, que nem esse programa aqui a gente está atendendo essa região que é mais rural, né? Mas a gente tem programas também que atende Dique, Campo Belo, Campo Grande, né? Então o castramóvel que presta serviço para a prefeitura, ele percorre os bairros fazendo essas castrações, realizando essas castrações. Bom, e sobre o departamento, importante falar também a respeito. Isso, esse programa, né, foi criado pela Secretaria do Verde, o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, e o departamento ele coordena esse programa. Bom, mais alguma coisa que você queira falar? Confirmando os horários então? Agendamento das 9 ao meio-dia, da 1 às 16, tá? A gente pede só para não chegar muito em cima da hora, né? Porque a gente encerra às 16, tá? E amanhã também a gente vai estar aqui e preenchendo as 800 vagas a gente encerra, tá? Então hoje a gente está aqui, amanhã, a hora que preencher as vagas, se preencher antes das 16 a gente encerra, tá? Porque é um número que a gente cumpre de 800 vagas esse programa. Boa, muito obrigado, Adriana, pela entrevista. entrevista. O Roberto Santos está chegando por aqui também. Vai conversar conosco, porque aproveitando aí o gancho, né, Roberto, para falar um pouquinho a respeito de adoção animal, enfim, SAMU animal também. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Beleza. E aí, como que funciona essa questão que envolve a adoção animal? Bom, a adoção ela é feita sempre através do portal Animal Campinas, que é o site do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. A pessoa interessada em adotar cães ou gatos, ela entra nesse site, se cadastra, tá? Já na sequência, um funcionário do departamento vai entrar em contato por telefone ou por e-mail para estar dando continuidade à questão da adoção e agendando o dia da entrevista. A pessoa vai até lá para conhecer o cão, para conhecer o gatinho. Ela é atendida lá no departamento, mas com esse cadastro antecipado. Bom, e sobre o SAMU animal? Não, SAMU, nós temos o trabalho também, o serviço do SAMU Animal de Campinas, né? Que é diretamente ligado ao Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria do Verde, né? Da Prefeitura de Campinas. O SAMU atende 24 horas. 24 horas. 24 horas. O SAMU atende cães e gatos em emergência médica veterinária, tá? Só é feito o recolhimento do animal quando ele está nessa situação. Um animal de rua, em emergência médica veterinária em área pública, né? Durante a semana, em horário comercial, através do 156, fim de semana, feriado e após as 17 horas, pelo telefone do plantão que você encontra também no nosso site, Portal Animal Campinas. Boa. E, por exemplo, eu peguei esse gancho porque certamente, ou não, talvez você me corrija, os animais que estão para adoção, eles todos são castrados, né? Todos os animais que entram no departamento, tanto cães quanto gatos, eles são castrados, Tá. né? Ele entra no departamento através do SAMU ou através de denúncia pelo 156 também, né? E chegando no departamento, ele vai passar por um tempo de quarentena, de cuidados, né? E após isso ele é castrado, microchipado, que é muito importante. Importante também, né? A microchipagem também é feita na castração pelo castramóvel. E a importância da microchipagem qual que é? Todo animal microchipado, se ele é perdido ou acontece alguma coisa de ser atropelado e ele é encontrado pela prefeitura, é passado o leitor e nesse leitor a gente encontra o tutor. Boa. Então muitos animais conseguiram se reencontrar com seus tutores por conta do microchip. E assim, a gente está falando muito a respeito, conversamos inclusive com a Adriana, a respeito desta situação de castrar os animais. Qual a importância desse procedimento? Bom, a importância principal é evitar a proliferação de gatos e cães e abandono, enfim. O programa de castração ele é focado realmente nas pessoas que têm essa necessidade
e é um programa gratuito para atender a população mesmo que precisa. Então é muito importante que a população venha nos programas de castração, acompanhe os agendamentos através do site da prefeitura, né? Toda vez que vai ter o agendamento e vai ter o programa de castração, vai sair primeiro oficialmente no site da Prefeitura de Campinas. Valeu, muito obrigado, Roberto. De nada, disponha. Bom, é isso aí. Obrigado também a Adriana, o Roberto conversaram conosco. Portanto, Gabriel Castro, entre hoje e amanhã, importante demais, não é? Fazer o agendamento, não é? E vir aqui, inclusive, né? Fazer o cadastramento também entre hoje e amanhã, tem nos 2 períodos, pela manhã e também à tarde. Eu volto com você, Gabriel Castro. Serviço importante mesmo realizado aqui na cidade de Campinas. Agradeço ao André Aranha por todas as informações, também ao Roberto Santos, ele que é assessor da Secretaria do Verde, do Meio Ambiente, de Desenvolvimento Sustentável, e também as informações trazidas aqui pela Adriana Molina, ela que é chefe de setor de gestão de animais. Bom, 1h mais 30, hora de estreia aqui no Câmara Notícia. Toda terça-feira você vai conferir aqui no nosso telejornal o nosso novo quadro, que é chamado Adote um Bichinho. A iniciativa é em prol dos animais e trará imagens, informações de cães, gatos, outros animaizinhos que estão disponíveis para adoção junto a feiras específicas, ONGs, protetores individuais, no Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal e outras instituições. Então, confira a estreia a partir de agora. A Associação Amigos dos Animais de Campinas está com vários animaizinhos precisando de um lar. Olha só que graça! Esta é a Gisele. Ela é brincalhona e simpática. Esses 5 cãezinhos, todos com 4 meses, também estão para adoção. São 3 fêmeas e 2 machinhos. E que tal levar um deles para casa? A Lua é uma filhotona de 5 meses, muito amorosa. Ela é castrada e espera alguém para compartilhar brincadeiras. E essa gatinha de olhos azuis é pura fofura. A Aurora é uma filhotinha, mansinha e carinhosa. Ela é uma ótima companhia e se adapta muito bem em apartamentos. O Frederico é um cão com 9 meses, castrado e com uma pequena dificuldade para andar. Mas nada que o charme dele não compense, não é mesmo? E olha a elegância do Pete. Ele tem 6 meses, é castrado, de pequeno porte. Ele pode ser o seu companheiro para todas as horas. O Miguel ainda é um bebezinho, tem apenas 60 dias e já conheceu a dor do abandono. Esse gatinho só precisa de um lar para ter uma vida longa e feliz. Estes animais estarão na feirinha no sábado, dia 8, na loja da Cobase da Avenida Orozimbo Maia. Os interessados também podem acessar as redes sociais da ONG para mais detalhes. A ONG Gatos da Lagoa do Taquaral tem feirinha de adoção permanente pela internet. Lá é possível ver todos os gatinhos que estão à espera de um lar, como essa turminha. Bernardo, Bernadette e Betina. E que tal levar para casa esse trio? Tatá também quer muito um cantinho na sua casa. E essa gatinha, carinhosamente chamada de Vovó Carlota, ainda brinca e gosta de dormir em uma almofada. Se interessou? Para adotar algum desses gatinhos, é só entrar no Instagram da ONG. No Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Campinas, muitos bichinhos aguardam uma adoção. As visitas também podem ser feitas na sede do órgão municipal, na Rua das Sapucaias, sem número, na Vila Boa Vista. Lá você vai encontrar o CLID,
um adulto porte médio castrado. Ele é tranquilo e muito dócil, pronto para ser adotado. A Clarice é uma gata de porte médio, adulta e castrada, muito dócil e carinhosa. Tem ainda a Bárbara, uma gata adulta, porte médio e castrada. Amorosa, ela também já está apta para uma adoção responsável. Para mais informações, é só ligar no número 19 25 15 70 33. Para adotar um bichinho, o interessado deverá preencher uma ficha e vai passar por uma entrevista. É preciso ter mais de 18 anos e levar comprovante de endereço. Parceria importante, né, do Conselho Municipal, então, de Proteção e Bem-Estar dos Animais, aqui com a TV Câmara Campinas, com o nosso novo quadro, que você acompanha em toda terça-feira, aqui no nosso Câmara Notícia. 1h mais 36 minutos, vamos falar sobre imposto de renda, porque a declaração anual do Simples Nacional dos microempreendedores individuais é obrigatória para todas as empresas deste tipo, independentemente do faturamento. Então, para tirar dúvidas sobre este assunto, você de casa acompanha a partir de agora o nosso quadro Na Ponta do Lápis. Olá, estamos no ar com mais um Na Ponta do Lápis e hoje vamos falar sobre a declaração do imposto de renda. A Receita Federal já está recebendo 2023 e você que é microempreendedor individual, tem dúvidas? Fica com a gente porque a nossa entrevistada de hoje, a Fabiana Brito, contadora, já está aqui com a gente, vai tirar todas essas dúvidas e dar orientações. Fabiana, muito obrigado por receber a nossa equipe aqui no seu espaço. Eu que agradeço. Olá, tudo jóia com vocês? Realmente esse período é um período que todo mundo fica com dúvida. Nossa, e agora o que eu faço? Eu declaro, eu não declaro, tenho que declarar. E a pessoa física e a pessoa jurídica do MEI? Eu faço um só, eu faço os dois? Tudo depende. Então vamos para começar, né? Nesse depende, quais são as regras? Quais são as regras? Se você tem um MEI, você é obrigado a fazer declaração anual de faturamento do MEI, mesmo que não tenha faturado nada. Pode fazer a entrega zerada, em branco. Agora, se você tem um MEI e esse MEI teve faturamento e esse faturamento atingiu o valor do imposto de renda pessoa física, aí você também tem que fazer a declaração pessoa física, porque são duas entidades diferentes, a pessoa física e a pessoa jurídica. Lembrando que se a pessoa jurídica do MEI faturou, quem recebe esse dinheiro é a pessoa física, que é o sócio do MEI lá, a pessoa que empreendeu, né, e recebeu desse CNPJ. Então, ele tem que prestar contas também do CPF dele. Ou seja, tem que fazer as duas declarações separadas? Separadas. Se ele tiver atingido o limite, ele tem que fazer essa declaração separada, sim. E o limite faz tempo que ele não é atualizado, é 28.570 alguma coisa, não lembro assim exatamente. Mas se atingiu renda tributável a partir desse valor, tem que fazer. Mas a grande dificuldade é o MEI atingir esse valor tributável. Por quê? O faturamento do MEI, todo o faturamento que entra na conta durante o ano de 2022, ele tem que ter feito um cálculo presumido, que a gente fala, uma presunção de faturamento, e aí depende do ramo, ele vai ter que fazer uma continha. Vamos supor, se ele for um prestador de serviços. O prestador de serviços, ele tem 32% isento de faturamento e 68% tributável. Se esse 68% tributável chegar em 28.570 centavos, ele tem que declarar. Agora, se ele for comércio, o comércio tem
uma percentual bem baixo, é 8% só de isenção. E 92% tributável. Então, geralmente quem tem e-commerce e faz comércio, geralmente tem que realmente ficar prestando atenção nesse limite aí, porque não é um limite assim tão alto. Em um ano, 28.570 diluído, dá em torno de 2.500 de faturamento tributável. Então, essas pessoas que já estão nesse limite, é fácil chegar nesse limite, já tem que fazer declaração sim. A pessoa física, né, nós temos lá vários itens para a gente poder declarar, né, que a gente precisa declarar. É a mesma coisa o MEI? A mesma coisa o MEI. Quando a gente fala de declaração pessoa física, porque a gente tem o princípio na contabilidade, o princípio da entidade, que não posso misturar pessoa física com pessoa jurídica, são pessoas distintas. Então, o que aconteceu tudo lá em 22? Com a pessoa jurídica, no final, tem que ser feito um relatório para saber se chegou aí atingiu o faturamento, e aí tem que seguir todo o protocolo e as regras da pessoa física, né? Se você vai fazer a declaração de faturamento, você também tem que colocar todos os seus bens, se você tem independente, se você investiu em ações, tudo. Tem que colocar todo o cenário da sua vida dentro da declaração de pessoa física. Não só as informações do MEI, tem que fazer o combo completo. E é difícil essa declaração, porque na pessoa física, né, da pessoa física, a gente consegue declarar sozinho, utiliza lá a plataforma da Receita Federal, envia. A gente até consegue sem o auxílio de um profissional. Agora, o MEI, dá para fazer sozinho? O que você orientaria? Eu digo que sim, qualquer pessoa pode fazer sozinha, mas estude os casos antes de fazer, para não fazer de forma incorreta. Porque como tem que fazer essa divisão de valor tributável e de valor isento, porque você tem que fazer, pegar o faturamento e colocar a composição desse faturamento em abas diferentes. Na aba isento, X valor. Na aba tributável, X valor. Então, tem que prestar atenção, tem que ter bem específico as rendas, né? Tem que estar tudo bem claro. Vamos supor que a pessoa presta serviços e também vende. Então, tem que fazer 4 contas. Então, é meio complexo, né? Assim, se a pessoa tem dúvida, eu falo o seguinte, procura um profissional. Por quê? É melhor pagar o profissional do que errar e cair na malha fina. Porque aí já fica mais complicado. Às vezes, o que o profissional vai te cobrar vai te aliviar a dor de cabeça. A dor de cabeça que talvez tenha com malha fina, e aí tem multa, juros, e aí... Você já adiantou aqui pra gente, né, que faturou ou não, tem que fazer a declaração. É obrigado. É obrigada. A gente vê muitos MEIs que ficam com o CNPJ inapto, porque assim, se você não entrega essa declaração, o seu CNPJ ele não consegue ficar apto. Ele já lá, quando você faz a consulta, né, no site da Receita, ele já fica inapto, não aparece mais endereço, não aparece mais as atividades, fica tudo em branco. E fala assim, inapto por falta de declaração. Então, não tem muito para onde correr, é obrigatório fazer e precisa ser feito. Se não é feito, também paga uma multa. Então, evite pagar multas, né, porque não é uma forma inteligente, né, de se trabalhar pagando multas, ainda mais se ela pode ser evitada. Então, faça a declaração, ela é até o dia 31 de maio, ainda temos um prazo aí para fazer, não precisa estar afobado, dá para se orientar, pesquisar. Se viu que não consegue fazer sozinho, procura um profissional da sua confiança e... Tem que fazer. Tem que fazer. Fabiana, o pessoal que não faz, deixou de fazer, ou esqueceu, ou por negligência mesmo, né? Quais são as penalidades, além da multa que você já citou, né? Então, o que acontece com a pessoa que não declara? A pessoa que não declara, eu creio que só vai virando uma bola de neve, né? Primeiro, você fica devendo as contribuições mensais, porque não consegue emitir a próxima contribuição mensal se não tiver feito a entrega da declaração do ano anterior. Então, as contribuições mensais já ficam bloqueadas. Então, você não consegue pagar as contribuições, vão ficando contribuições sem pagar. Consegue emitir nota ainda? Ou vai em ter alguns bloqueio? casos, pode ser que sim. Nós estamos agora com uma novidade nessa questão de emissão de notas. Tem uma plataforma nova do governo para emissão unificada do MEI. Então, todos os MEIs vão fazer a emissão numa única plataforma. Porque antigamente, cada um emitia no seu município. Então, quem era MEI em Hortolândia fazia emissão em Hortolândia. Quem é MEI em Campinas fazia emissão na plataforma da prefeitura
do seu município. Agora não, é um único, né? E eu creio que essa plataforma única vai, com certeza, trazer algumas surpresas desagradáveis para quem não está em dia com suas obrigações. Olha só que interessante, né? Então você aí de casa que é MEI, né? Ou conhece alguém que é MEI, né? Já passa essa informação, leva essa informação, porque, conforme disse a Fabiana, não dá para ficar sem declarar, não é? Não dá. Um ponto, acho que é muito importante de falar, para trazer essa informação também, é que o MEI não pode trabalhar de forma desorganizada. Ele precisa mensalmente, além dessa declaração anual, que é uma obrigação, fazer mensalmente uma apuração da sua receita e das suas despesas. Esse formulário ele fica disponível lá no portal do empreendedor, que é onde faz a abertura do MEI. E aí tem que ser feito esse acompanhamento de receitas para que o MEI também não estoure o faturamento dele em 81 mil. Porque às vezes agora, a gente vai até 31 de maio. Se a pessoa descobre em maio que já fez o estouro de faturamento em dezembro, por exemplo, está super atrasado para informar isso para a Receita. Isso também pode trazer muitos ônus. Uma coisa que eu fiquei com dúvida, e talvez o pessoal de casa, é como também na física que você errou, dá para corrigir posteriormente? Colocou algum dado ali que está diferente, só me toquei depois, dá para fazer essa correção? Sim, você pode sim fazer a retificação da declaração, ela pode ser feita a qualquer momento. Então, fez e identificou o erro, você vai lá e faz a sua retificação. Não deixa para a última hora? Não, melhor não deixar para a última hora. Uma coisa também interessante de falar é que se o MEI ele atingiu um valor tributável superior, né, ele talvez tenha que pagar o imposto de renda pessoa física sobre esse valor. Porque quando a gente fala em composição do que ele paga, que hoje em dia a gente sabe que tem somente a obrigação de recolher aquele DAS mensal. E o que é aquele DAS mensal? Começando pelo DAS de comércio, por exemplo. A contribuição previdenciária, que é 5% do INSS sobre o salário mínimo. Então, pega-se o valor do salário mínimo e aplica 5%. E soma-se R$1, para quem é comércio, somente R$1 para o Estado, a título de ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Então, paga só R$67 nesse caso. Se o MEI ele for comércio e prestador de serviço, ele já paga R$71, porque aí inclui a prefeitura e a prefeitura cobra R$5 do ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Então, se você faz essa composição, você vê que nessa composição não tem imposto de renda pessoa física. Então, quando que o MEI paga o imposto de renda pessoa física? Ele paga nessa declaração que faz a parte da pessoa física. E nessa apuração que ele vai pagar o imposto. Só que tem um grande pulo do gato, que também as pessoas não buscam muito entender a legislação, apesar que ela é bem complexa. Se você for ler, tipo, perguntão, tem 700 páginas. Tem uma parte específica para MEI, lá no perguntão. Mas é uma leitura que não é uma leitura fácil de se fazer. É uma leitura que traz um pouco de dúvidas, interpretação. Foge do nosso comum. Foge do comum. Mas assim, traduzindo, né, eu que já conheço bem essa legislação do MEI, o que essa legislação diz? O MEI que tem escrituração contábil e faz, né, a parte contábil dele anual e faz sua distribuição de lucro, ele pode distribuir o lucro dele totalmente como isento. Então, o contador ele pode fazer o quê? Pegar as receitas, tirar as despesas, apontar o lucro e distribuir tudo lá em isentos. E isso vai ser ótimo para o MEI, porque ele não vai pagar imposto de renda pessoa física. E geralmente sai muito mais barato fazer a contabilidade do que pagar o imposto. Gente, olha quanta dica valiosa a Fabiana passou aqui pra gente. Fabiana, mais alguma informação para o pessoal de casa ficar atento quanto à declaração do Imposto de Renda 2023 do MEI? Do MEI. Eu creio que a primeira coisa é prestar atenção nos prazos, ou tanto o prazo da pessoa física quanto da pessoa jurídica do MEI terminam no mesmo dia, 31 de maio. Super importante, né? Importante. Importante pensar que não deixe para a última hora. Estamos com bastante dificuldade para acessar o sítio da Receita Federal. Então, imagine no último dia como estará.
Então, para não pagar multa nem na pessoa física, nem na pessoa jurídica, antecipe-se e faça logo essa declaração. Olha, saia na frente. Quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui e compartilhar, né, o seu conhecimento, a sua experiência. Eu que agradeço. E esse foi mais um Na Ponta do Lápis e a gente volta, olha só, em outro programa com outras dicas. Uma hora mais 50 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com o nosso jornal, com o Câmara Notícia. Você que está nos acompanhando, sabia que a economia circular pode mudar o jeito como você se alimenta, se veste, onde compra as coisas, como consome, como você se movimenta pela cidade e de que maneira você vive dentro dela? Bom, sobre este assunto, você acompanha a partir de agora o nosso quadro Giro Ambiental. Bom, é o quadro Giro Ambiental e olha só, pessoal, que assunto importante, economia circular. Bom, para a gente entender direitinho o que é, quais os benefícios, uma entrevista que certamente será super bacana com a professora Sueli. Tudo bom, professora? Tudo bom, é um prazer poder falar com vocês. Bom, explica para a gente, pessoal de casa, certamente curioso, interessado no assunto, primeiramente, o que é? Então, é um termo que aparece agora, mas é uma ideia que já vem de longa data, né? Economia circular é uma forma de se referir a um jeito de usarmos os recursos naturais, permitindo ou imitando ou fazendo o mesmo que a natureza faz, que é devolvendo continuamente os recursos naturais para um ciclo de transformação e utilização. O termo circular é muito importante porque nós estamos acostumados, né, a pegar um recurso lá na natureza, um mineral, uma planta, um recurso biológico ou um recurso, o solo, por exemplo, e utilizarmos ou transformarmos em produtos que nós temos interesse, que facilitam muito a nossa vida em vários aspectos, e depois devolvê-los para a natureza dar conta dos resíduos que sobram. A economia circular procura mudar esse paradigma, é um paradigma novo, é de que a gente quase não joga nada fora, seria o ideal não jogar nada fora, e fazer tudo voltar como recurso natural para o novo ciclo de matéria-prima, produção de objetos, de recursos, de materiais e coisas que a gente necessita, e com uma reutilização, seja ela de várias formas que a gente vai comentar aqui. Uma delas mais conhecida tem um conceito que é chamado reciclagem, outra chamada reutilização, outra chamada redução. Vários conceitos que surgiram a partir do século XX para que a gente possa não impactar tanto o ambiente, para a gente possa não esgotar os recursos e que para a gente possa ter uma vida melhor, uma vida mais segura, em parcimônia com os fenômenos ambientais, com a natureza, colaborando com ela. Bom, professora... É esse círculo mesmo. Tá, por que esse conceito surgiu agora? Fale um pouquinho mais sobre isso. Então, eu comecei dizendo que ele parece novo, mas na verdade ele não surgiu agora, ele surge lá nas primeiras preocupações com o esgotamento de alguns recursos que não são renováveis no tempo histórico, para que a gente pudesse devolver recursos para que novamente os minerais, os recursos biológicos voltassem para o circuito da produção. Isso era conhecido como cradle to cradle, que é do berço ao berço, você fazer tudo voltar continuamente, circulando, né, no nosso uso, sem desperdício. E ele é novo porque, alcançando agora a mídia e também indo para as escolas e também as empresas se comprometendo a mudar seus projetos, seus designs,
também estão compreendendo que é preciso a gente reduzir o desperdício, reduzir o descarte, e que o que a gente descarta não é resíduo nem lixo, é tudo matéria-prima, volta a ser recurso natural, né? Então, é uma ideia que agora está começando a ficar mais visível, mas ela não é tão recente, né? Ela está lá no século XX, no final das décadas de 50, 60, quando há um início de um ambientalismo mais forte, preocupado com os impactos ambientais do lixo, dos resíduos sólidos e tudo que a gente descarta. Bom, qual o principal benefício, professora? Porque imagino que existem vários, né, benefícios da economia circular. O que a senhora pode falar a respeito disso? Quais os principais benefícios, a vantagem? Depois vou perguntar para a senhora também como implementar, que o pessoal certamente vai, não é? Sim. Pode falar, por favor. Então, muitos são os benefícios. A gente agora, com toda essa comunicação quase instantânea da mídia, estamos vendo o que está acontecendo com os oceanos repletos de plásticos, por exemplo, que acabam gerando impactos sobre a fauna, matando os animais e tendo dificuldades para que eles possam viver nos hábitats que eles têm que explorar para recursos da sua alimentação e o seu modo biológico de existir. No caso dos benefícios sociais, são muitos, porque algumas matérias-primas, elas estão mesmo em risco de nós não termos mais, alguns minerais estão com data marcada para deixarem de existir, a Terra não é infinita, nem os recursos são infinitos, né? Então, um benefício é a gente ter mais duração dos recursos, a gente está aqui diante de um computador que tem plásticos, tem muitos minerais aqui nessa tela que a gente usa, energia que a gente aciona para fazer tudo, né? Tudo isso precisa continuar existindo, primeiro porque a gente viva melhor, a gente não quer poluição, nem impacto ambiental, nem menos saúde, a gente quer um ambiente saudável. Segundo, porque não é possível a gente só retirar, sempre retirar e descartar. É importante que a gente faça com que os recursos que são utilizados para fazer tudo que a gente usa, roupas, alimentos, calçados, recursos para fazer construções, tudo possa ter uma durabilidade maior e tudo possa ter designs mais eficientes, com menos perda de energia, com menos gasto de energia, com menos custo para as águas, e tudo isso faz parte dessa visão nova, né, que é a visão da gente entender que a natureza faz isso. Ela tem suas temporalidades. O ciclo das rochas é um tempo muito longo, mas as rochas ciclam, mas um tempo muito longo. Agora, os materiais que são retirados, por exemplo, do petróleo, também podem voltar a ter melhor uso sem tanto descarte, um volume que fica ali por muitos anos num aterro sanitário, por muitos anos, às vezes até num lixão, e poderia não estar lá. A gente não tem condição mais de pensar que a solução é só acumular, né? Só separar e dar para alguém acumular em algum lugar. A gente precisa pensar cada vez mais na reciclagem, nas possibilidades industriais de se devolver matérias-primas para o circuito industrial e, ao mesmo tempo, também mudar o nosso modo de vida para pensar como podemos ser menos perdulares, menos gastões, né? Entre aspas, da natureza, imitando o que ela já faz. A natureza faz com grande eficiência isso, só que o tempo da natureza é diferente do tempo social. E, às vezes, por não ter o tempo social igual ao tempo da natureza, nós temos muitos impactos de acúmulos de resíduos e de poluição, né, que vão para todos os tipos de ambientes, para o solo, para as águas, ou ficam acumulados em algum lugar para alguém poder dar conta daquele grande volume de resíduos que a gente desperdiça. Bom, e algo super interessante também, né, professora Sueli, é que a economia circular pode mudar, inclusive, a forma, não é? Como a gente se veste, a forma de consumir, de comprar as coisas. Como implementar? Porque essa certamente talvez seja a principal pergunta do pessoal que está em casa. Mas e aí? Como implementar a economia circular? Essa é uma excelente pergunta, né? Porque o pessoal poderia pensar assim, mas então é mais do mesmo? A gente já sabe que tem que reciclar, que tem que separar os resíduos. O que a gente tem que fazer mais além disso, né?
O que está se falando quando se fala de economia circular, que é uma mudança realmente de paradigma, é que a gente pensa que a indústria vai mudar o seu sistema produtivo, ela vai nos dar produtos em que a gente saiba como descartá-los e como usá-los, e que nós podemos ter uma atitude melhor de uso, né, daquilo que a gente necessita. A gente necessita do tecido para fazer nossas roupas, mas muitos tecidos hoje já estão na economia circular. Muitos calçados que a gente usa hoje já se reutilizam de matérias-primas que não são as matérias-primas lá retiradas originalmente da natureza in natura, mas elas já são produtos de reusos desses materiais por outras indústrias. Então, essa lógica que muitos chamam de ecologia industrial também, que as empresas se entenderem nesses circuitos produtivos, né? Se eu não posso usar, se eu uso um plástico para embalar água, para vender água, mas depois essa embalagem, o PET, pode ser destinado para um outro uso, para uma outra indústria, que tem um outro design para usar, um outro projeto para usar esse recurso. O interessante é que essa ecologia, né, essa interação, até o termo que você vai usar, essa simbiose, né, esse uso comum de um mesmo recurso, essa partilha de recursos, seja feito de um modo em que não só o consumidor, nós que somos também responsáveis, né, pelo uso das matérias, dos recursos da natureza, possamos ter mais consciência. Mas eu acho que um caminho importante sempre é a educação. Sempre a gente acaba caindo na nossa tecla comum, que é que nós precisamos aprender mais de onde vêm as coisas que a gente usa e como elas são produzidas. Então, um conhecimento maior do processo industrial pelos jovens, pelas crianças, pelos adultos, um conhecimento melhor do que a gente come, sabendo ler os rótulos e embalagens e fazendo escolhas melhores daquilo que realmente nos traz bem-estar e saúde, e um pouco também o consumidor, que é chamado esse ponto do circuito da circularidade, ele ser um ator fundamental para poder mudar o processo industrial e mudar também o seu descarte. Outra coisa muito importante que nós podemos fazer é reconhecer, por exemplo, que existem trabalhadores que nos ajudam muito já nessa condição que a gente está contemporânea, que são as cooperativas de catadores, né? Eles são grandes parceiros da circularidade, porque eles trabalham muitas vezes até não tão visíveis na sociedade, recolhendo, separando e ajudando que a matéria-prima possa voltar para o circuito industrial, porque não adianta a gente dizer que vai usar sem haver uma coleta organizada em volume suficiente para que a indústria também possa se utilizar. Então, é como se fosse mesmo um circuito, todos dependem de todos. Aliás, essa é uma frase, a definição da ecologia, né? Na natureza, todos dependem de todos. É a mesma coisa que a gente está falando para a economia. Na economia, todos dependem de todos. Então, um faz o uso, como nós também temos que ser mais conscientes, outros descartam, outros separam, outros devolvem, a indústria produz, tem projetos novos para que a gente possa usar melhor todo o patrimônio natural que o planeta nos oferece. E isso não apenas para sermos vorazes consumidores, mas para termos mais saúde, bem-estar, qualidade de vida, né? Quais as principais dificuldades, professora? São muitas. Tudo isso. E a gente diz que esse novo paradigma, todo novo paradigma é uma coisa assim, é um rompimento de uma ideia anterior radicalmente para outra, né? Sem dúvida. Então, se tudo antes era tirar, produzir, usar e descartar, agora é não descartar, fazer tudo, sempre voltar para o circuito, né? Isso não é fácil, isso é muito difícil, porque nós temos um sistema. Primeiro, a gente tem um sistema produtivo que precisa se adaptar e revolucionar. Imagine você revolucionar o sistema produtivo. Não é fácil, né, porque professora? você depende de conhecimento, você depende de novas técnicas. Revolucionar muitos a sua própria estudos, vida. né? Não é fácil também, porque a gente está acostumado e a gente é muito habituado a consumir de uma forma. Então, talvez, eu acredito muito na educação e por isso eu acho que se houver um pacto, né, grande, como já vem acontecendo, a gente está falando de coisas que são difíceis de fazer, mas que são coisas que já estão acontecendo, né? Uma transformação no jeito de eu me deslocar, com transportes com menos impacto na produção de carbono, uma maneira de eu usar a água sem desperdiçar tanto volume de água, uma maneira de eu poder devolver as pilhas que eu utilizo para um sistema que vai reutilizar. Então, são ações que, de alguma maneira,
até pontuais, elas podem ser mais harmônicas, mas a grande transformação vai depender de todo mundo, ou pelo menos a maior parte das pessoas concebendo a sua vida como circular, não uma vida linear, né? Isso depende de muita coisa. E a senhora acha que, por exemplo, essa situação, porque hoje a humanidade tem uma forma marcante de viver, né, professora? Extrai da natureza, não é? Produz, consome e depois acaba descartando. A senhora acha que esse sistema, não é, ele tem longa duração ou não? O que a senhora pode falar a respeito dessa situação? Porque essa é uma característica marcante da humanidade. Eu sou ambientalista, né, uma pessoa que acredita e tem muita esperança na transformação do mundo e, portanto, eu acredito que é possível, sim. Eu já acho que se mudou muita coisa, né? Apesar de já caminhamos, né? Já caminhamos e falta a gente muito tem ainda, né? Não muito, porque tem países que andaram mais, tem, por exemplo, na Holanda, eles têm uma meta de lixo zero já para 2030, né? E no Brasil? Não descartar nada, né? Chegar a não descartar nada, deve estar ocorrendo uma grande transformação na sociedade. Eu sou esperançosa nesse sentido, porque eu acho que já há, na formação da juventude, pelo menos algum impacto sobre os nossos problemas ambientais, né? Sejam eles globais, regionais ou locais. Já há alguma sensibilização para que a gente possa observar isso. Eu, como sou educadora, eu tenho já visto nos estudantes que eu trabalho muitas mudanças na alimentação. Muitas mudanças pessoas que querem mudar seus hábitos alimentares porque reconhecem o impacto que elas causam se alimentando de alguns tipos de alimentos, né? Não que elas vão radicalizar, não vou fazer nenhuma defesa de nenhum tipo de alimentação, porque eu também acho que a alimentação é cultural e quem decide isso são as nossas maneiras de fazer, ser e viver com os nossos alimentos. Mas eu já vejo que os jovens, eles têm já uma atitude mais assim, de uma aprendizagem melhor do que a minha geração teve, né? E, ao mesmo tempo, também observo que muitas indústrias fazem já uso de princípios da circularidade quando trabalham as suas embalagens, os seus produtos, né? Faz parte, inclusive, de um novo marketing, você está atinado com a conservação, a sustentabilidade, né? Não só como um slogan, mas já projetos bem interessantes de redução de matérias-primas, de melhor uso, né, dos recursos que estão nesse imenso mundo das embalagens que nós vivemos, né? Bom, professora, também entendo que a embalagem tem uma função educativa e social. Como que é no Brasil? O nosso tempo, a conversa tá tão boa que passou rapidinho. Como que é no Brasil? A senhora citou a Holanda como exemplo, mas e aqui no Brasil, como que está essa situação? Estamos caminhando, estamos evoluindo ou apenas engatinhando? A gente está caminhando no sentido de, pelo menos, por exemplo, reconhecer que em alguns municípios, como o meu município onde eu vivo, que é São Paulo, que as cooperativas de catadores têm uma função social e, portanto, elas precisam de apoio de políticas públicas para que elas possam ser reconhecidas não como aqueles catadores de lixos antigos, onde o que a gente não quer, a gente joga para que alguém faça o trabalho que a gente não faz, mas como uma parcela da sociedade importante na sustentabilidade. Então, há já muitas políticas públicas, né? Legislações, apoios no sentido do capital, de poder apoiar as iniciativas de cooperativas, uma melhoria de quem está nesse circuito da circularidade não seja visto como algo que não interessa tanto. Então, eu vejo algumas coisas que já vem acontecendo já nos últimos 30 anos. Já há um movimento. O que eu acho é que a gente não pode... Já há até alguns estudos que falam de porcentagens, inclusive, de reuso de alguns recursos, como, por exemplo, quase não desperdício muito menor do que existia do alumínio, agora dos plásticos, depois também de outro vidro, né? A gente precisa de tecidos menos, né? Mas a gente também já tem muitas organizações não governamentais atuando nessa conscientização, trabalhando por uma nova maneira de pensar o modo de ser e viver e trabalhar nas cidades, né? O modo de como a gente pode ter uma agricultura com menos desperdício. Então, eu acho que tudo isso são contabilidades ainda
precisam se acertar, mas eu entendo que é um caminho. Eu acho que já existe muito mais ação em torno dessa ideia do que existia há 20, 30 anos atrás. Boa, muito obrigado pela entrevista. Foi uma aula aqui para o pessoal que está em casa. Eu que agradeço a vocês. Valeu, muito obrigado à professora Sueli. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e já sabe, né? Estou sempre por aqui, ó, girando no Giro Ambiental. Tchau! Terça-feira de tempo estável, hoje o sol aparece durante todo o dia e essa condição permanece para a quarta-feira. Então amanhã, dia ensolarado com algumas nuvens e não deve chover aqui na cidade de Campinas. Com isso, o calor volta a aparecer com mais intensidade. Vamos às temperaturas? Elas já estão aqui na minha tela, então amanhã, 5 de abril, quarta-feira, nós temos mínima de 17 graus. Ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 30 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Hoje à noite, a partir das 7 horas, tem reunião solene, viu? Com entrega de título de cidadão campineiro ao Agnaldo Oliveira Santos, iniciativa do vereador Major Jaime, transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Campinas. E nós nos vemos amanhã, na quarta-feira, trazendo aqui todas as informações da Metrópole de Campinas, do Legislativo, atualizando o jogo da Ponte Preta que enfrenta o Novo Horizontino às 6h30 da tarde. Tem muitos assuntos. Até amanhã. Tchau, tchau.